pessoal, hoje estamos aqui, como prometido para vocês, no 16º BPM aqui de Cruz Alta, para uma pauta bem interessante, conversando hoje com o Tenente Coronel Soares, a respeito um pouco do posse, da porte de armas. Todo mundo aí tem essas dúvidas. Posso andar com uma arma de chumbinho na rua? O que eu posso fazer? Quais são meus deveres em relação ao armamento? E estamos aqui, né? A semana passada já era para a gente ter vindo aqui, a gente acabou tendo alguns contratempos, mas hoje conseguimos ter o prazer, né, e a honra de estar aqui conversando com o Coronel Soares. Estávamos conversando aqui em off também, um dia bem descontraído. Primeiramente, muito boa tarde, Tenente Coronel, né, falando um pouquinho sobre essa questão do armamento, né, como se vê, o senhor também é instrutor de tiros, né, trabalha aqui em toda essa questão da instrução. Primeiramente, agradecer ao senhor pela presença, né, conversando com a nossa equipe um pouquinho. Pedir para o senhor se apresentar, para o pessoal conhecer um pouquinho também do senhor em Birubá, da região que nos assiste, 15 de novembro, Fortaleza, Selba. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com os nossos ouvintes da Rádio Cidade. Um prazer recebê-los aqui na sede do Complexo CRPO Alto Jacuí, da qual sou comandante, e também do 16 BPM, né? Temos aqui no complexo duas unidades, uma unidade operacional e essa unidade administrativa. Nós aqui, como comandante do CRPO Alto Jacuí, possuímos 33 municípios sob os nossos auspícios, sendo duas unidades operacionais, o 16 BPM de Cruz Alta e o 39 BPM de Palmeira das Missões. O 16 BPM com 14 municípios sob sua responsabilidade e os demais sob a responsabilidade do 39 BPM. Ibirubá é a sede da 2ª companhia, lá onde nós temos a nossa Rádio Cidade. Lá. O capitão Cadó comanda esta companhia. Estou aqui no CRPO Alto Jacuí desde fevereiro de 2020, 18 de fevereiro, agora eu fiz um ano. Sou oriundo da região metropolitana, minha terra natal, Canoas, já andei por alguns lugares desse estado aí, trabalhando pela brigada. Antes de vir para cá, estava em Erechim, comandando o 13 BPM. E desde 2011 sou instrutor de tiro, um dos instrutores de tiro da brigada. Então a gente trabalha muito forte essa questão aí da instrução, reciclagem de conhecimento e repasse de informações para a nossa tropa, né? A nossa tropa, ela sistematicamente, todo ano, a tropa é retirada por uma semana. A gente forma grupos de 20 a 30 policiais, se retira esse policial da tropa por uma semana, onde é atualizado e reciclado conhecimentos na área do tiro, na área da abordagem, na área das técnicas de algemação, na área da defesa pessoal e na produção de documentos operacionais, né? Também se entra em alguns assuntos, obviamente, no momento da prática, né, do tiro, da defesa pessoal, da abordagem e da algemação, da legislação pertinente que prevê essa atuação policial dentro da legalidade. Até uma pergunta que o pessoal faz bastante, que a gente entra na questão um pouquinho da legislação do que pode e o que não pode, né? A gente sabe que todo cidadão, hoje, mais do que nunca, quer ter o seu direito de proteger a sua propriedade e proteger a sua família. Né? O pessoal, foi aquele tempo que, é como se diz, antigamente se assustava as crianças dizendo, não faça isso porque senão eu vou chamar a brigada. Ou aquela situação, a arma mata. Mas a arma ela serve para proteção, tanto que as Forças Armadas, a Brigada Militar, todas as polícias do mundo utilizam o armamento não com a intenção de chegar matando, mas com a intenção de proteger e resguardar vidas. E aí com isso nasceu aqui no Brasil a questão posso comprar uma arma? Eu quero ter uma arma, eu moro em tal lugar, é meio perigoso, eu posso ter uma arma, eu posso ter o porte, eu posso ter a posse de uma arma, e isso acaba deixando um pouco confuso as pessoas às vezes. Qual a diferença da posse, do porte? Uma moda também que cresceu na questão do esporte, né, o tiro desportivo, os caçadores, os atiradores, né, que são categorias que utilizam armas. Tu tem a categoria dos caçadores, tem a categoria de atiradores. Para a gurizada nova, hoje surgiu muito a questão das réplicas, né? A gente vê em alguns shoppings, tu vai lá, tu usa o modelo de um fuzil, né? Só que são pequenas esferas de plástico, né? Os airsofts, isso. E também tem a arma de chumbinho, a arma a gás. Mas tudo isso são, na aparência, são armas. Então, muitas vezes a gente vê notícias, a Brigada Militar aprendeu, né, um simulacro. Daí a pessoa pensa, mas eu tenho uma arma de chumbinho, às vezes eu levo para atirar no campo, alguma coisa. Então, são coisas que a população às vezes quer saber. Pedir para o senhor, primeiramente, qual a diferença da posse
e do porte. E quem pode ter posse e quem pode ter porte de armas? Bom, vamos iniciar pela questão do porte, do registro da arma, né? O que seria o registro da arma? O registro da arma seria a certidão de nascimento de uma arma, legalmente fabricada dentro do país. Então, eu quero comprar uma arma no Uruguai. Não vai conseguir porque a legislação não permite tu importar. Então, as armas a serem adquiridas legalmente, elas devem ser compradas dentro do país. Então, deixar claro que a arma, para ela ser considerada legal, ela tem que ter um registro de nascimento, que nós chamamos de registro. Registro da arma. Eu comprei numa loja, comprei direto na fábrica, comprei de um amigo, de um colega, de um irmão. Essa arma, é sempre bom que a pessoa se preocupe em saber se ela tem origem, se ela tem uma certidão de nascimento, que é o registro. A partir daí, as pessoas compram armas para ou ter consigo em casa, para a sua proteção dentro da sua residência, das suas propriedades, ou até para transitar com essa arma, dependendo da atividade, daquilo que a pessoa se envolve profissionalmente, aquilo que faz como hobby. E aí, partindo do princípio que a arma que o cidadão tem, ela tem registro, para mim poder andar com esta arma na rua, eu tenho que fazer novos exames, novas provas junto à Polícia Federal, né? Se for civil, se for militar, aí é com o Exército, né? É o procedimento muito parecido, mas os militares se ligam ao Exército Brasileiro e os civis à Polícia Federal. Então, se a pessoa tem a arma, sua arma registrada e que precisa, e entende que precisa andar com esta arma consigo, ela vai começar a, primeiro, procurar a Polícia Federal, né? Ou procurar um instrutor de tiro devidamente regulamentado, legalizado e habilitado pela Polícia Federal, para que ele possa dar início à documentação. O que é essa documentação? A pessoa que quer o porte de armas, ela vai ter que fazer exames de conhecimento teórico, exames psicológicos, né, como se chama, e também provas práticas, né? Não é só ir lá e pegar um porte, ele vai ter que se submeter a algumas provas, e provas essas que a gente pode dizer que hoje, graças a Deus, né, são bem difíceis. Ali se faz a triagem, realmente a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, fazem a triagem para saber se aquela pessoa tem condições emocionais, né, principalmente condições emocionais de estar com uma arma na cintura, na sua pasta, na sua valise. Bom, se a pessoa tem o registro e o porte, ela jamais vai poder ser, numa abordagem policial, ser presa por porte ilegal de arma, porque ela possui esse segundo documento. Ela possui o registro e possui o segundo documento, que é o porte. Então, o porte ilegal, respondendo a tua pergunta, é a pessoa estar com uma arma que não tem origem, né? Ou até que tenha, e está numa situação em que foi pego na rua, com arma carregada, devidamente municiada, e se essa arma, principalmente se essa arma não for sua, se ela tiver raspada, tiver número, mas que não for sua, ela vai certamente estar inclusa no crime de porte ilegal de arma. A posse irregular. A posse irregular é quando o Fernando tem a sua arma registrada e sabedor ali, daqui um pouco, que não pode andar com essa arma na rua, porque a arma deve estar ou no seu local de trabalho ou na sua propriedade, ele vai para a rua com essa arma, principalmente abordado com a arma em condições de uso. Se esta característica, principalmente, for observada pelo agente policial, ele, mesmo sendo o dono, apresentando o registro, ele vai estar em curso na posse irregular da arma. A posse dele seria regular se ele tivesse com ela dentro de casa, dentro do local de trabalho. Como ele foi pego num local onde não poderia, mesmo tendo o registro, a certidão de nascimento da arma, ele está em curso na posse irregular. Até tem aquela questão que o pessoal fala muito. Antigamente se comprava muita arma, né? Há muito tempo atrás o pessoal, eu tenho tal arma, eu comprei com fulano, com ciclano. Usavam no interior muitas vezes também. Né? Depois, com todas as leis, tem essa questão do registro, como o senhor falou, porque tem aquela questão de heranças. Eu mesmo conheci algumas pessoas, eu tenho a arma do meu bisavô guardado. Né? Houve a questão da regularização das armas, muitas pessoas entregaram essas armas, né? Ou buscaram, inclusive, tentar regularizar elas.
mas a pessoa ela é pega numa abordagem com uma arma. Ela não tem registro, ela não tem nada. E aí tem aquela questão da arma que o pessoal fala, fulano foi pego com uma arma de numeração raspada. O que é a diferença da numeração raspada de uma arma? Lembrando que a gente está falando de forma hipotética, a pessoa não tem registro, não tem nada. Mas ela foi abordada com uma arma, né, durante uma abordagem. Qual a diferença entre uma arma com numeração raspada, que tantas pessoas falam, e de uma arma que tenha numeração nela? Existe alguma diferença na lei? A pessoa ela vai ter uma pena maior, ela não vai ter? Qual que é essa diferença entre uma coisa e outra? Eu vou dizer para você o seguinte, a pergunta que se faz é o seguinte, o cidadão de bem, o trabalhador, o brasileiro, o trabalhador, que acorda todo dia de manhã para trabalhar, cumpre suas obrigações, paga os seus impostos, quando é abordado por uma guarnição da polícia, seja ela da Brigada, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, agente de trânsito, guarda civil municipal, autoridade policial, né? Seja ela na seara que for. Se ele é pego com uma arma sem o registro, em que ele não consegue provar a origem da arma, sem o porte, e para agravar com a numeração raspada, o que se passa na cabeça da autoridade? Para que esse camarada está com essa arma aí? Qual o objetivo? Está se alegando ali numa barreira policial de que ele é cidadão de bem, trabalhador. Tá, mas o que tu quer? Isso é tudo isso, está dentro da legalidade, o brasileiro, o trabalhador. O que tu quer com uma arma fria? Qual o objetivo? Para que vai se querer? A pergunta que o policial faz, nós fizemos, o que vai se querer com uma arma dessa? Principalmente estando na rua. Então, ela é um agravante, sim, respondendo a tua pergunta. Se uma arma é pega por um agente policial numa barreira em que ela não tem o registro e ela possui, a pessoa não possui o registro, portanto, não vai possuir o porte. E ela possui a numeração, é uma situação. A pessoa que é pega numa barreira policial em que a arma não possui registro, obviamente não vai ter o porte, e a numeração está raspada, é um agravante assim. Porque aí a autoridade policial, no momento da investigação, vai querer descobrir da onde é essa arma, de onde ela veio, de quem supostamente possa ter sido furtada ou roubada, da onde ela foi desviada, daqui a pouco um roubo de carga, né, um caminhão aí transportando aí uma quantidade de armamento, já aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, há uns 2 anos atrás, ali na cidade perto, entre Portão e São Leopoldo, ali, foram roubadas diversas armas e munições ali, e que depois a grande maioria foi encontrada ali na região de São Leopoldo mesmo. Então, na investigação, vai ser um agravante, na hora do momento lá que o delegado, seja ele da Polícia Civil, da Polícia Federal, estiver investigando, esse cidadão que está sendo investigado, ele vai ter, assim, um olhar mais clínico por parte da autoridade investigativa para, no momento de encerrar esse inquérito policial, denunciá-lo ali por porte ilegal, posse irregular, ele vai ter um agravante, sim, que deverá ser observado lá pela autoridade judicial. Então, ou seja, basicamente, no registro, como o senhor falou, comprou a arma, ela vem com a documentação, aquele número, para o pessoal entender que muitas vezes as pessoas raspam, é justamente o número que consta naquele registro. Uma vez que não tem mais esse número raspado, dá na pista que a pessoa já, de algum... Tem más intenções. A pessoa está com má intenção. A pessoa que anda hoje com toda essa abertura, vamos dizer assim, uma semi-abertura que o governo federal está fazendo com relação à possibilidade da nossa população adquirir armas, o camarada que ainda assim anda com arma raspada é porque certamente não tem boas intenções. Ele está com a má intenção de cometer alguma irregularidade, um crime, uma contravenção, logo ali na frente, se já não o fez. Com certeza. Uma outra pergunta, então, também, até para a gente finalizar, não tomar muito tempo do senhor, a questão das armas, né, de airsoft, chumbinho, agora também tem a tal da arma a gás, arma elétrica, mas todas não são arma de fogo, né? Algumas pessoas compram porque acham bonito, é legal ter uma réplica, não tenho... Porque para comprar uma arma também precisa-se do principal, que é dinheiro, né? Porque a arma, ela custa também, né? E essas armas normalmente são bem baratas, analisando assim... O pessoal quer comprar uma arma de chumbinho, né? A gente viu numa loja de artigos de caça, né, uma réplica de um 38, né? Mas ela é a gás, né? Vem as esferinhas, tudo mais, é emitida uma nota fiscal, tem tudo isso. Mas a pessoa ela comprou aquela arma. E aí tem gente que tem a dúvida da questão do simulacro, que a gente vê muito nos noticiários. Fulano foi abordado com um simulacro, né? A pessoa que ela compra uma dessas armas, réplicas, ela pode acabar cometendo um crime no momento que comprou, está levando, ou está indo para um fim de semana dar tiro no interior, né? Quer brincar lá com a arma réplica dela.
ela pode acabar sendo abordada e ser presa, ou qual que é a lei em cima disso? Quanto às questões do simulacro, seja airsoft, arma a gás, elétrica, até o paintball hoje também existe muito armamento considerado simulacro, porque são réplicas, né, como o próprio nome diz, de armamento. Então, tu vê ali um fuzil, uma carabina, até simulacros de revólveres, pistolas. O que vai para a autoridade policial, no momento em que um cidadão é pego com uma situação dessas, que está transportando ali, ou portando, dependendo da situação, uma desses modelos de arma, é a nota fiscal. Então, se o cidadão hoje for pego na rua, transportando dentro do seu veículo, na sua bolsa, na sua sacola, na sua valise, na sua pasta, um simulacro de arma, vamos dizer, um airsoft, né, com um simulacro ali e as munições de plástico, ali, que são esferinhas de plástico. Se ele for pego, a primeira coisa que a autoridade vai pedir no momento da abordagem, numa barreira policial, numa abordagem policial, é a origem. Como eu sempre digo, toda arma, seja ela de fogo ou simulacro, ela tem que ter uma origem, que é a nota fiscal, que é o registro da arma, no caso das armas de fogo. A autoridade policial ela tem analisado a questão de quando se apresenta alguém a uma delegacia ou na frente de um juiz, numa situação em que ela foi pega com simulacro, a autoridade policial ela vai investigar, seja na fase do inquérito ou na fase do processo, se a pessoa estava no caminho de casa por uma estande de tiro, por um clube de tiro, por um clube de paintball, né? Se o horário que essa pessoa foi pega era o horário em que se pratica esse tipo de atividade esportiva, hobby, né? Isso tudo é pesado, inclusive no momento em que o policial, a autoridade policial aborda o cidadão na barreira. Não, Soares, eu estou indo, saí de casa agora aqui, estou indo lá para o clube de tiro, vou fazer a minha prática de paintball, estou levando meu simulacro de fuzil, está aqui no porta-malas, está aqui as munições, aquelas bolinhas de plástico com líquido, né, que marca ali o alvo, ou o seu airsoft com essas bolinhas de plástico. Isso a autoridade policial, no momento da abordagem, vai avaliar. Não, realmente, sábado de manhã, o cara está saindo de casa, vai praticar o seu esporte. Está saindo agora final da tarde, vai praticar o esporte. O clube de tiro funciona nesse horário? Foi abordado às 4 da manhã. Estou indo para praticar tiro, mas qual é o lugar para praticar tiro na madrugada? Então, essas situações, já no momento da abordagem policial, vão dizer se dali se para tudo e se entrega, se leva para a Polícia Civil e se apresenta preso para que se responda um inquérito policial, ou preso já para ser encaminhado para um presídio por porte ilegal de armas, e isso vai ser pesado. A nota fiscal da arma. Então, aqueles cidadãos que a gente sabe que praticam aí, que tem consigo, até daqui um pouco para ter em casa, não sei por que compra para ter em casa. Deveria ser para praticar o airsoft, o paintball, né? Mas tem pessoas que compram para ter em casa. Então, se for pego ali e não conseguir provar essa ligação da prática do esporte, no horário da prática do esporte, essa pessoa vai se complicar, não tenho dúvida. E fazendo aqui, né, mais uma pergunta, que na verdade são duas, a respeito dos CACs, né, e dos que são atiradores, né? Aí o pessoal fala muito, o fulano tem o CAC, né, ele é atirador, o ciclano ele é caçador, os dois têm armas, né? O cara lá transporta a arma dele, a 12 dele, o pessoal fica nessa, bom, sou um cidadão, então eu quero ser CAC ou caçador. O que seria o CAC? O que seria o caçador? E qualquer cidadão pode tentar ser CAC? Sim, qualquer cidadão pode ser CAC. O que quer dizer CAC? CAC quer dizer colecionador, atirador e caçador. São 3 categorias que compreendem. O cidadão que quer ser colecionador, atirador ou caçador, ou os 3 ao mesmo tempo, ele tem que tirar o CR dele, né, o Certificado de Registro de Armas. O que é isso? É a possibilidade do cidadão normal, além de ter as suas armas que a legislação permite, as armas, as portáteis, né, revólver, pistola, 2, e armas de cano longo, como a gente diz, né, que podem ter 2 de alma lisa, sem raiamento, e 2 com raiamento. Então, na realidade, o cidadão comum pode ter 6 armas. Né? Pode ter
2 portáteis e as armas de caça, aí, alma raiada ou alma lisa, que são os raiamentos do cano. Se ele quiser ter, além disso, pela sua necessidade, por esporte, porque gosta, por exemplo, ele quer ser colecionador de arma, ele pode, só que ele tem que ir lá tirar o CR dele, tem que se submeter a algumas provas, algumas questões tem que serem respondidas e avaliadas pela Polícia Federal ou pelo Exército Brasileiro, e aí ele vai ter o seu CR. E aí ele vai poder ser colecionador, atirador, caçador ou E. Pode ser os 3 ao mesmo tempo, se assim quiser. Então ele vai poder ter várias armas de caça, vai poder ter armas de cano raiado em maior quantidade, poderá ter armas para competição, né, ter por ter. Ele vai ter que justificar o que tu quer. Eu quero competir pistola no calibre tal, quero competir no revólver calibre tal. E aí ele pode espraiar essas possibilidades de calibres, inclusive até em calibres restritos. Ele poderá ter, como colecionador, atirador ou caçador, usar numa dessas funções, ele poderá usar atuando numa dessas 3 funções, caçador, atirador ou colecionador, coisa que o cidadão normal não tem. Então, qualquer um cidadão respondendo a tua pergunta pode ser, sim, CAC, desde que submeta todas as questões, todas as provas, todas as observações que a Polícia Federal e o Exército Brasileiro impõem. A legislação prevê isso, e, como eu disse anteriormente, procure um instrutor de tiro habilitado, catalogado e no rol de instrutores de tiro da Polícia Federal, que esses instrutores vão servir como despachantes, né? Eles vão orientar o cidadão o que ele precisa fazer para ter o seu CR. Bom, quanto à questão do CR, é importante que se diga que não é só ir lá na Polícia Federal e no Exército. Isso aí tem que ser pago, né? Algumas taxas para que tu prove ali essa necessidade que tu tem. Tu vai submeter alguns exames propostos pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Federal para que eles avaliem se realmente tem condições, até, como a gente sempre diz, psicológicas, né? Se tu vai ter cabeça para andar com esse arsenal para cima e para baixo. Não é simplesmente eu vou ali e vou entrar com esse documento. Tem todo um requisito, né? Tem que seguir todo, por isso que eu digo, procure um instrutor aí habilitado pela Polícia Federal, que ele vai dizer todo o regramento que tu tem que submeter. As taxas não são muito baratas, né? E já é uma espécie de triagem, eu vejo como salutar isso aí, que seja um pouco caro, que não seja muito barato, porque senão qualquer um pode chegar ali e ter o seu CR. Então, tu tem que realmente provar financeiramente que tu tem condições e psicologicamente de ter esse arsenal. Importante que se diga que tu não vai poder andar com essas armas na cintura, no teu carro para cima e para baixo. Tu vai ter que comprovar, em caso de abordagem policial, que tu está saindo do teu local de trabalho, da tua casa, local onde tu guarda tuas armas, dentro de um cofre. Isso tudo tem que ser informado às autoridades onde tu vai guardar esse arsenal. Então, tem que provar a barreira que tu tirou lá o teu arsenal do local onde ele é guardado e que tu está indo para uma competição, tu está indo para uma caçada, que tu está indo para um evento envolvendo atividades de CAC. Se a autoridade policial, no momento da barreira, no momento do inquérito, provar que tu andava com uma arma de CR, uma arma com calibre restrito e que deveria ser usada só para uma competição, tu está num caminho diferente do que é o clube de tiro ou o stand de tiro, num horário que não é compatível com a atividade de CAC, certamente a pessoa entra no porte ilegal de arma ou posse irregular. Com certeza. E uma última pergunta, Tenente Coronel, a respeito, qual que é a opinião do senhor em relação ao cidadão de bem ter uma arma para se proteger? Independente dessa abertura que alguns criticam, o nosso governo federal, aí, nosso presidente Bolsonaro está abrindo essa possibilidade do cidadão ter a sua arma, e que os CAC, os colecionadores, atiradores e caçadores, ampliem o seu arsenal de armamento, munição e insumos para recarga, independente dessas críticas, eu como autoridade policial e principalmente como cidadão, sou a favor de que o cidadão tem que ter o direito de se defender. Nós temos uma velha máxima que nós dizemos aí os instrutores de tiro, que tu tendo uma arma em casa, tu tem a possibilidade de sobreviver ou morrer. E as pessoas que condenam isso dizem que normalmente as pessoas vão morrer com a sua arma, porque não estão treinados, porque inventam.
diversas alegações esdrúxulas aí que não condiz com a realidade. Para a pessoa, para ter uma arma em casa, ela vai ter que se submeter a alguns exames, como disse anteriormente, ou na Polícia Federal ou no Exército, para ter legalmente, financeiramente e psicologicamente, tem que ter condições para ter essa arma em casa. Então, não é verdade. E, segundo, que as estatísticas das polícias mostram que as armas que nós apreendemos em situações de operações policiais, em assalto a banco, envolvendo ilícitos dos mais graves aos menores, as armas que são apreendidas, de 80% a 90% delas, elas são ilícitas. Elas não foram compradas legalmente. Ou seja, o meliante, se nós continuarmos deixando a população desarmada, sem a possibilidade de se defender, o meliante, ele está buscando essa arma no comércio ilegal. Posso afirmar para vocês que a maioria das armas que entram no estado do Rio Grande do Sul, hoje elas vêm do Uruguai. Alguma coisa do Paraguai e de outros lugares, mas a maioria esmagadora do Uruguai. Então, o meliante ele vai continuar comprando, se os nossos legisladores deixarem a população desarmada. E uma velha máxima que eu disse que os instrutores têm consigo é que, se tu tiver arma em casa, tu tem a possibilidade de morrer ou viver. Se tu não tiver arma em casa, tu tem a certeza que tu vai morrer. Sim. Tu não tem a possibilidade, por menor que seja, de sobreviver. Então, nós somos a favor de que a população, sim, legalmente, dentro dos critérios rígidos da Polícia Federal e do Exército Brasileiro, tenha a possibilidade de ter a sua arma. Com certeza. Conversamos hoje aqui, então, com o Tenente Coronel Soares. E as considerações finais, Tenente Coronel? Olha, o que a gente disse para o pessoal é o seguinte, está interessado em arma, procura alguém as próprias casas de armas aí que vendem armamento. Eu vou dizer a maioria, né, nós tivemos problemas aí com fiscalização do Exército, da Polícia Federal, em alguns lugares que vendem armas e deu problema. Né? Aqui na região norte do estado teve uma auditoria forte aí, a fiscalização, e tiveram que fechar algumas lojas aí. Então, se tu está interessado em comprar arma, bota na tua cabeça, não vá comprar no comércio ilegal. Não vá me comprar arma raspada. Se tu cair, tu vai lá dormir no xilindró. Não tenha dúvida, vai posar na cadeia lá, vai ficar uns dias lá, até que alguém te consiga tirar de lá. Se tem interesse de te defender a tua família, as tuas propriedades, a tua propriedade, compre a arma legalmente. Procure alguém habilitado, um instrutor ou o próprio dono de casas de armas, que eles vão dar todos os caminhos. Não é difícil, não é difícil. Tem que sim submeter a todos os exames, todos os requisitos do Exército Brasileiro e da Polícia Federal. Mas bota na tua cabeça que a arma, ela tem que ser legal. Perfeito. Muito obrigado. Agradecemos a presença do senhor, diretamente aqui do 16º de Cruz Alta. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na próxima entrevista. Tchau, tchau.